Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Mais um episódio, aliás, o primeiro da nossa 11ª temporada do Investimento Abessa, tá bom? Hoje com o meu amigo Daniel Maeda. Como é que você vai, Daniel? Tudo bem, Hudson? Tudo bem? Como é que Tranquilo, você... tudo certo. Maravilha. Ótimo, então. Bem, Daniel Maeda vai falar um pouco conosco aqui um pouquinho sobre o mercado de capitais no Brasil e mais coisas também. Mas vamos começar aqui nosso primeiro episódio da temporada, primeiro se apresentando, né? Diga aí, meu amigo, quem é Daniel Maeda? Maravilha. Hudson, inicialmente aqui agradecer, é um prazer estar aqui falando contigo, trocando essas ideias, né? Um assunto que me apaixona tanto assim quanto o mercado de capitais. Bom, eu sou superintendente jurídico na B3, né? Atuo lá com a parte regulatória, tudo que a B3 faz que tem a ver com algum regulador, e não é pouca coisa, na verdade, a grande maioria das coisas que a B3 faz passam lá por mim numa perspectiva jurídica, né? Eu avalio, né? Enfim, se juridicamente passa, não passa, como passa, etc. Né? Naturalmente, eu tenho um histórico aqui grande de CVM, né? Venho de um histórico profissional de 20 anos, né? Atuando lá como 20 superintendente. anos? 20 anos, 20 anos. Caramba. Atuando como superintendente da área de fundos, no finalzinho também como diretor, né? Cheguei a cumprir um mandato lá. Então, conheço bastante assim do outro lado do balcão, né? De quem escrevia as regras, né? Que bom, isso é bom para quem está desse lado do balcão agora, é bom isso, né? Exatamente, né? Ajuda bastante, né? Então, eu aqui hoje, deste lado aqui, consigo entender, muitas vezes olhando a norma, né? Já pela experiência que eu tenho ali do outro lado, enfim, por que que aquilo está escrito daquela forma, né? O que que o regulador quis dizer, né? Quando pensou naquela regra específica, etc., né? Isso ajuda muito quando o regulado tenta aplicar a norma, né? Saber Certo. qual foi a preocupação ali, né? Que se tentou direcionar e tal, né? Então, enfim, estou tentando emprestar essa minha experiência agora para a Bolsa do Brasil. Ótimo, bom, 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 bom. Quanto tempo você está, né? Na B3 já, É. já fazem 8 meses, né? É Ah, tá, vai recente, fazer né? um ano, vai fazer um Vai ano. fazer um ano ainda. Mais uma estrada de 20 anos se abrindo aí, até. É, vamos ver, né? Isso aí, tomara, espero. Tomara. Ah, e tem uma coisa que o Daniel não falou, que ele é um cara modesto, mas tem uma parte muito importante da vida profissional dele, que foi escrever dois Olha só. capítulos desse livro aqui, ó. Tá certo? É. Fundo de Investimento, um guia prático do mercado brasileiro, hein? Lançamento dia 24 de março, hein? Boa, boa, Tá verdade, né? certo, ó. Deixar que foi propaganda a temporada inteira, vai ficar assim. Um prazer escrever esse livro, foi bem gostoso. Obrigado. Ah, pô, o capítulo está ótimo. Ótimo, fica muito bom, muito bem escrito mesmo, Daniel. Legal, valeu. Me diga uma coisa, vamos começar aqui, olhar um pouquinho aqui para os meus alunos. Uhum. Qual a importância do mercado de capitais para um país? E se Legal, quiser falar legal. um pouquinho do que é, mais ou menos, também, para que serve, fica à Uhum. vontade. Não, é fundamental, né, Hudson? Assim, eu tenho uma brincadeira assim, né? É engraçado, né? Quando você olha para os países no mundo, né? E dá um foco para os países desenvolvidos, não estou falando países ricos, né? Países que têm muito dinheiro, estou falando países desenvolvidos, né? Países que têm IDHs altos, né? Que têm níveis de educação, saúde, segurança altos, né? Tem uma coisa em comum em todos eles, que é justamente o mercado de capitais desenvolvido, né? E é um negócio interessante, né? Até países pequenininhos, né? Se você olha Singapura, Luxemburgo, a Suíça, que não é tão pequena assim, mas ainda é um país pequeno, né? São todos países com mercados de capitais muito desenvolvidos, né? E também economias, sociedades muito desenvolvidas, né? Eu acho que existe uma conexão muito clara aqui, né? Porque, francamente falando, né, Hudson, duas coisas desenvolvem um país, né? Basicamente aqui indo para os nossos livros textos, né, que é capital e trabalho, né? São as Tá. duas coisas que fazem um país crescer, fazem um país se desenvolver, né? O trabalho, obviamente, por premissa, né, é um tipo de formação de riqueza que distribui essa riqueza, né? Enfim, o trabalhador recebendo a sua renda pelo trabalho que faz, etc. O capital, ele tem esse problema, né? Ele pode gerar um efeito concentrador, né? Quem é dono do capital, quando ganha renda, né, e enriquece em função do uso desse capital, ele tende a concentrar mais renda, né? E o mercado de capitais tem essa magia muito interessante, né, de democratizar isso, né? O efeito enriquecedor do capital, ele pode ser democratizado para as pessoas via mercado de capitais.
né? A pessoa, ela vem investindo no mercado de capitais, ela se transforma dona de uma empresa, né? Ela se transforma uma credora de um negócio, né? Então, você usufrui da riqueza que aquele capital, né, colhido, acumulado ali, né, com a poupança popular vai gerar, né? Então, o mercado de capitais ele tem, primeiro, este efeito, né, muito interessante de distribuir riqueza, né? A riqueza gerada pelo capital, como eu coloquei, né? Além disso, né, e eu preferi trazer esse argumento mais de impacto, ele não é tão citado, né, mas é um negócio interessante, assim, eu de fato acho, né. Tem, obviamente, esse argumento que é mais comum, né, que é mais popular, né, os livros, né, costumam falar muito dele, né, que é justamente o mercado de capitais como uma alternativa, né, como um outro caminho para que empreendedores, donos de negócios, etc., financie suas atividades, né? Isso todo mundo comenta e sabe, né? Mas é verdade também, né? Não posso deixar de citar. O mercado de capitais ele tem esse grande potencial de ser uma alavanca de crescimento, né? Por oferecer para esses empresários, donos de negócios, etc., né? Esta outra chance, claro que não é a única, né? Ele pode ir num banco pegar dinheiro emprestado, por exemplo, ok, né? Pode usar o próprio capital dele também para abrir o negócio, claro, mas o mercado de capitais ele é uma outra alternativa para isso também. E aí ele traz muita saúde, né, para qualquer ambiente econômico, vamos dizer assim, né, para qualquer economia, né, porque justamente oferece essa competição, percebe? Se os empresários ficam na mão exclusivamente dos bancos, por exemplo, né, os bancos vão cobrar as taxas que eles quiserem, né, para o empresário, e aí isso pode ficar, né, extorsivo, caro demais, né, e impedir negócios, né, de florescer, de crescer, né. É, o mercado de capitais oferecendo essa alternativa, ela já dá um ponto de controle, né, para o mercado bancário, por exemplo, né, o banco sabe que não vai poder cobrar qualquer juros, porque aquele empresário, dependendo dos juros que estiver sendo cobrado, ele vai lá no mercado e diz, não, olha, francamente, né, eu vou procurar minha outra alternativa ali, que No já está mínimo cria ficando um mais teto, barato. né? No mínimo cria um teto. A partir daqui eu Exatamente, prefiro cria um pegar. teto. Então, percebe, essa competição é saudável, eu acho que ela tanto o mercado de capitais em relação ao bancário, o bancário em relação ao mercado de capitais, né? Eles se autocontrolam, né? Um controla o outro, né? E ajudam a alimentar uma competição que favorece justamente esse empreendedor, esse dono de negócio, etc., né? Quando ele quiser financiar uma expansão da fábrica dele, ou de uma linha de negócio, ou a internacionalização das operações, enfim, o que for, né? Que ele tenha lá na cabeça dele para fazer. Então, o mercado de capitais eu acho absolutamente fundamental, né? Para um país por esses dois motivos essenciais, né? E aí, com essas perspectivas complementares, não sei se você percebe, né? Eu falei aqui por que o mercado de capitais é bom para o investidor, né? Democratiza esse enriquecimento que o capital gera, né? E falei por que ele é bom para o emissor, para o empreendedor, né? E isso acho que responde também um pouquinho a sua outra pergunta, né? Que é assim, o que é, na verdade, na prática, né, o mercado de capitais, né? É justamente essa ambiência, né? Também alternativa aqui, mais uma opção, né, em que essas duas pontas podem se encontrar. O mercado de capitais é um grande ponto de encontro, vamos chamar assim, Olha, né? Um ponto de essa perspectiva. Exatamente, é um ponto de encontro entre investidores de um lado, o cara tem lá um dinheiro, dizer sobrando, acho que é, né? Mas tem um dinheiro em que ele está disposto, né, a abrir mão hoje para receber mais no futuro, né? Então, você tem um investidor de um lado com essa perspectiva e do outro lado alguém que precisa desse dinheiro para justamente, enfim, incentivar uma ideia, né, implantar um novo projeto de negócio, etc., né? E o mercado de capitais é essa grande ambiência ali onde esses dois caras se encontram, né? E é engraçado que a primeira reação assim que as pessoas têm quando eu falo isso, falam assim, poxa, Maíra, então o mercado de capitais é um mercado que se livra, né, dos bancos, dos intermediários, das corretoras, etc., né, porque os dois caras se encontram, né, nesse ambiente, né, e um financia o outro diretamente. Fala, calma, não é bem assim, né, não é que a gente se livra de todos eles, né, essa desintermediação plena, não é assim que funciona, né, todos eles continuam atuando aqui no mercado de capitais, né? Os bancos, as corretoras, os distribuidores. Exatamente, né? Só que é uma outra condição, né? Lá no mercado de crédito, por exemplo, né? Naturalmente, enfim, o banco de um lado vai emitir os títulos deles, captar dinheiro com isso, lidar com os depósitos à vista, enfim, ele vai ter formas de captar dinheiro, né? E da outra ponta, ele vai emprestar esse dinheiro, né, para as pessoas e para as empresas também, né? Para os homens de negócios, vamos chamar assim. Então, ele é parte e contraparte de todo mundo, né? No mercado de capitais, de fato, esse banco, essa corretora, ela não é parte nem contraparte, na maioria das vezes, de ninguém, né? Mas ela continua ali.
Ela continua ali como a estruturadora, né, dos produtos, dos serviços que o mercado de capitais tem para justamente promover esse controle. Né? E que produtos, que serviços são esses? Né? E aí a gente faz um grande resumão, né, das grandes ferramentas, dos grandes instrumentos de mercado de capitais. Né? Fundos de investimento, veículos de securitização, a Bolsa de Valores. Né? No fundo, são todos grandes mecanismos que existem para promover esse encontro entre os investidores de um lado e os emissores, empreendedores, donos de negócios do outro. Né? Lógico que, assim, para cada uma dessas estruturas, né, o funcionamento vai ser diferente, a forma do investidor entrar vai ser diferente, a forma do emissor, do empreendedor captar vai ser diferente, mas todas elas, se você for parar para pensar, né, todas essas formas, né, elas dizem sobre isso. Tá. Você tem investidor de um lado com dinheiro, né? O emissor, o empreendedor do lado com a vontade de crescer, a vontade de financiar um negócio, e no meio alguma estrutura, algum produto, algum serviço, viabilizando que esses dois caras se encontrem. Sim. É basicamente disso que se trata o mercado de capitais. Né? Mas é um conjunto de regras que, no fim das contas, vamos lá, pelo menos é o senso comum, né? Quando o investidor vai comprar um CDB, tem um banco, uma estrutura grande, né? Quando vai comprar um papel de uma empresa, são milhares de empresas, né? E aí precisa de um conjunto de regras para proteger o investidor. E nessa situação, o que eu noto, e queria que você falasse um pouquinho, é que parece que transparência e assimetria de informações são duas coisas que são muito importantes quando a gente olha o marco regulatório de mercado de capitais, Uhum. né? Que você falasse um pouquinho sobre isso, porque assim, comprar, sei lá, dentro daquela empresa, se a gente fala de Petrobras, todo mundo conhece, mas assim, a Petrobras provavelmente tem linhas de financiamento para qualquer lugar que ela vá no mundo, mas uma empresa pequena e média não, e muitas vezes precisa do mercado de capitais, né? E aí, qual a importância disso? O que que de fato, por que que o investidor, quando a gente olha a CVM, o regulador, o investidor é o foco? Muito interessante essa pergunta, Hudson. Eu diria o seguinte: eu vou continuar explorando essa questão do tripé, né, para trazer um outro conceito assim bem didático, né? O tripé que eu lancei aqui de investidor, emissor e essa macroestrutura, né, de produtos, serviços do mercado, né, para fazer os dois se encontrarem, né? Uma outra forma de eu, né, falar um pouco sobre isso é dizer assim, olha, quais são as matérias-primas do mercado de capitais, né? Do que o mercado de capitais, qualquer mercado de capitais, né, precisa para sobreviver, para crescer, para se desenvolver, né? Ele precisa basicamente de três coisas. Primeiro, informação. Segunda, dinheiro. E terceira, confiança. Esse é o tripé, né? Nenhum mercado de capitais existe sem esses três elementos essenciais. E, e, e nesse tripé, cada um deles traz uma parte disso, né? O investidor é o cara que, obviamente, traz o dinheiro, né? Ele Certo. vai lá oferecer o dinheiro para investir numa participação de uma empresa, uma ação, né, por exemplo, ou num título de crédito, vai emprestar, etc., né? O emissor, o empreendedor, o dono de negócio, etc., né, ele vai trazer a informação, né? Fala, olha, investidor, você vai investir comigo, né? Mas obviamente você está investindo no meu negócio. Quem tem as informações sobre o meu negócio sou eu, né? Empreendedor, dono de negócio, né? E obviamente, em nome ou em favor, né, do dinheiro que você vai me dar, o meu compromisso aqui é te devolver informação, né? Para que você acompanhe o investimento que você Interessante fez, né? essa informação é uma contrapartida do dinheiro. Você está me dando dinheiro, eu te dou informação. Meu plano de negócio, isso tem tudo aí que você precisa saber para tomar uma decisão. Exatamente, né? Tá. Inclusive, óbvio, né? Naturalmente, os riscos, né? Daquele dinheiro não É, voltar, né? Então, ou voltar é sempre parcialmente, importante. é sempre importante, é uma parte, né? É. Essencial, né? E no meio, que é o que justamente essa macroestrutura traz, né? A confiança, né? A forma como a macroestrutura é montada, né? E regulada é o que vai trazer essa confiança, né? De que a informação vinda do emissor tá boa, né? Que é a parte aqui, né, em que se tem que ter mais cuidado e que, obviamente, esse dinheiro que vem do investidor é um bom dinheiro, dinheiro limpo, etc, né? Galera, tá vendo? O negócio aí do PLD e tudo mais, é importante, né? Exatamente. Importante também, né? Então, toda essa macroestrutura do meio e a regulação disso tudo é o que vai garantir essa terceira grande matéria-prima né, de se disseminar ali, que é a confiança, né? Ok, né? É uma relação fair, é uma relação, e aí eu vou para a tua provocação agora, dado esse contexto, né? Essa relação entre emissor, empreendedor e investidor, né? Você realmente já imagina de cara
uma grande assimetria aqui mesmo, né? Estrutural, inevitável, né? Isso não acontece só com o mercado de capitais, isso acontece com qualquer coisa, né? Se, É, se alguém teve alguma experiência em algum momento, né, de comprar ou vender um carro, comprar ou vender um imóvel, qualquer coisa que seja, né? Não vai ser diferente com valores imobiliários, né? A relação é assimétrica, né? O cara que vende o carro para você, né, imaginando que a gente seja aqui um comprador, né, de um carro, né? Será que ele vai ter realmente essa boa-fé? Com certeza um incentivo não, né? Mas assim, essa boa-fé de contar para você todos os defeitos que o carro tem, né? Será que mesmo que ele tenha essa iniciativa de te contar sobre os defeitos, que ele sabe que vai depreciar o valor do carro, né? E ele quer vender pelo melhor preço possível, será que hum, ele vai querer te contar uma história bonita sobre esses defeitos, né? São defeitos pequenos, né? O carro realmente está com esse probleminha, mas veja bem, né? Negócio que é baratinho de consertar, né? E às vezes está lá o motor, né, precisando de retífica, né? E assim, é um viés muito natural de quem está vendendo, né? Assim, tentar esconder os defeitos e sobrevalorizar as qualidades, né? E aí olha que coisa perigosa, né? Quando você vai para o mercado de capitais, né, e o emissor está precisando de dinheiro, né? O preço desse dinheiro, obviamente, vai depender dessa informação que você está passando, né? sim. Quanto mais positiva for a informação, mais barato esse dinheiro vai sair da mão do investidor. Ele fala, poxa, isso é um investimento muito seguro, né? Eu topo fazer esse investimento ganhando uma rentabilidade menor do que num outro investimento, É o né? trade-off entre o risco e o retorno, galera. Exatamente, né? E vice-versa também, né? Caramba, quanto risco, que negócio perigoso, né? Chance de dar errado. Não, peraí, para entrar nesse negócio eu vou querer um yield, né? Uma remuneração muito alta, né? Eu não vou entrar nisso aqui, né? Recebendo pouco em troca, já que o risco é muito alto, como você bem lembrou, né? E o emissor, obviamente, ele sabe disso. Então ele fala, poxa, né? O que interessa para o emissor? É captar aquele dinheiro o mais barato possível. Então existe um viés natural dele, de, putz, eu vou dizer que a empresa está quebrada, né? Ou quebrando. Pô, não vou, né? Vou dizer que a empresa tem números ruins, vou dizer que a empresa tem um passivo contingente, por exemplo, né, monstruoso, trabalhista, tributário, seja lá. Enfim, tudo isso ele vai tender a esconder. E do outro lado, ele fala: não, minha proposta de negócio, esse segmento econômico vai explodir, e o meu negócio vai multiplicar X vezes de tamanho, né? Tem uma oportunidade absurda aqui, né? Tudo isso ele vai tentar sobrevalorizar. O que. Sem contar, só desculpa ter te cortado, mas é que tem um ponto ainda, né? Ainda tem um certo viés de confirmação, a vontade de querer acreditar, né? É O verdade, empreendedor, às vezes, ele vê tudo mais bonito, né? é verdade, Olha, aquilo exato. tá ruim, não, mas tá ruim por causa disso. Ele sempre vai encontrando justificativas, né? Não, é verdade. Sim, gente, vamos combinar, assim, sendo muito justo com esse empreendedor, né? É lógico que ele pensa assim, porque se ele não pensasse assim, ele nem estava tentando, né? É, Sim, exato. se ele está tentando captar aquele dinheiro, né, e abrir, ampliar o seu negócio, é porque ele realmente acredita naquilo, né? Mas é um viés estruturalmente otimista, né, que Isso. precisa ser dosado, né? Assim, você não pode deixar ele simplesmente contar a narrativa dele. O investidor, como é que vai testar isso, né? E aí vem realmente esse papel da regulação. A regulação é fundamental para tentar trazer um equilíbrio para essa relação, né? Para além, obviamente, de um equilíbrio, né, de dois agentes que têm portes, níveis de conhecimento de mercado muito diferentes, isso já é uma questão, claro, né? Mas para além disso, equilibrar nessa relação de vieses, né, e de perspectivas e de interesses, né? Então, a regulamentação, por exemplo, ela se preocupa muito com a veracidade dessa informação, com a completude dessa informação, com a forma serena com que ela é passada para o investidor, né? São questões classicamente vistas em qualquer regulamentação de mercado de capitais. Porque a gente sabe, né, que o viés do empreendedor é muito otimista, é muito, né, Sim, positivo, aquela coisa toda e tal, isso pode acabar induzindo o investidor a um erro de avaliação, sem né? contar a má fé, né? Exatamente, né? Outra questão, quer ver, por exemplo, que é típica de regulações de mercado de capitais, né? Você contar com o apoio de terceiros, né? De especialistas que ajudem esse investidor a fazer uma avaliação justa daquele ativo, né? Então você vai ter auditores independentes, né, em mercados de capitais que são agentes que existem por força da regulação. Se não fosse a regulação, eles nem existiriam, né? Essa que é a verdade, né? Mas por força da regulação, você tem um cara que é especializado no tema, né, de contabilidade, demonstrações financeiras e tal, e vai olhar, por exemplo, o papel dele é esse, se o que ele está dizendo nos números dele, né, da empresa, realmente correspondem à realidade da empresa, né? Isso é fundamental. Imagina se você, não, o empresário tiver lá aquela liberdade, enfim, né, construir uma demonstração financeira com os números que ele quiser, né?
enfim, vai colocar tudo para cima, né? Natural isso, assim, né? Embora irregular, claro, né? Mas esse viés é inevitável, né? Ele, Sim. ele vai ter um ímpeto ali, né? Para vender um peixe bonito, né? Então, o auditor independente ele traz esse ponto de controle. Ele fala, opa, peraí, deixa eu ver se essa demonstração realmente, né, financeira aqui, né, contábil, né, se ela corresponde à realidade da empresa, né? Mesma coisa a agência de rating, mesma coisa o analista de valores imobiliários, e mesma coisa também, em certa perspectiva, né, em relação aos intermediários, consultores, as pessoas que É, atendem o investidor, né? Eles também têm um certo papel ali de, opa, tem alguma coisa estranha, fora do lugar, bem esquisitona com aquele emissor, de alertar o investidor, falar, investidor, esse cara aqui, francamente, né? Então, enfim, existem processos até, né, regulados no mercado de capitais, por exemplo, quando uma empresa vai abrir o capital, né, existe aquela figura do coordenador líder lá, né, hum, que faz uma due diligence pesada nesse emissor, né, para testar esse tipo de coisa. Fala, poxa, deixa eu ver o que esse cara está se propondo a vender para os clientes da minha base, né, se realmente é algo confiável, né, se eu posso, né, ali endossar, né, lógico que eu não vou garantir, né, ninguém consegue, mas se eu posso ter esse conforto de que é um discurso, uma narrativa, uma história, são números que fazem sentido para os investidores que estão aqui na minha base, que são atendidos por mim, né? Então, existe todo um ecossistema de prestadores de serviço regulados, né, que se presta a equilibrar essa relação, né? então, só até para deixar claro, assim, quando a gente pensa na regulação, que até foi alvo de uma pergunta essa semana de um aluno, né? Ah, mas a CVM deveria ter feito isso, 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 isso. Obviamente, sempre a história do Master agora. Sempre a história do Master. Que é a coqueluche do momento. Pelo momento, né? Ou o Banco Central também deveria ter. Ó, já viu, tem um monte de participantes. A foi americana. Pô, você faz tudo. Na verdade, tem um auditor para fazer a parte dele. Tem um auditor para falar que faz, você vai lançar uma ação, não sei o quê. Tem um cara do coordenador que estrutura. Na CVM, quando a regulação, ela meio que distribui a responsabilidade. Aí, se toda a cadeia deu problema, ou o cara realmente é fraude, e aí é difícil pegar o cara na intenção inicial já é fraude, não. É só para dizer assim, aquela seguinte, há diferentes participantes, cada um com a sua responsabilidade, espera-se que eles cumpram os seus papéis, né? Não, exatamente, né? Lógico, assim, né? Eu acho que você explorou um ponto aqui, Hudson, bem interessante, né? Puxa vida, né? A regulamentação prevê uma série de camadas, uma série de prestadores de serviço, de agentes regulados. Ninguém pegou, né? Apesar daquilo, enfim, de tudo isso, aquilo aconteceu, né? Fraudes acontecem, né? Infelizmente faz parte do dia. Não é só Brasil, tá? Tá, Vamos lógico. lembrar que assim, no mundo inteiro, né? A gente está sempre sendo visitado por episódios assim, né? É impossível uma atuação preventiva evitar 100%, né, das fraudes. Não vai conseguir nunca, né? Até porque, por premissa, né, fraudes são criativas, né? Elas acontecem de formas novas e diferentes, inovadoras, né? Enfim, é o famoso gênio do mal, né? Não É. adianta, né? Eles sempre vão aparecer. Aí, no caso, obviamente, né, é claro que a gente espera que isso sejam situações excepcionais, e eu posso dizer que, em termos de Brasil, é o que vem acontecendo, né? Você falou aí da situação do Márcio, mas assim, poxa, não é uma situação que acontece todo dia, né? Eu, Não, eu, que isso. eu nem de perto, assim, quer dizer, nem de longe, desculpa, eu diria assim, poxa, temos aí um caso master, né, dia sim, dia não, né, e o mercado não é confiável, ou alguma coisa desse tipo. De forma nenhuma, né? Justamente, assim, a excepcionalidade com que acontece, para mim, até pelo contrário, né? É uma perspectiva de copo meio cheio, eu sei, né? Mas assim, eu também sou otimista, né? Mas assim, eu de fato acredito nisso, né? A excepcionalidade com que acontece, assim, só reforça para mim o quão o mercado brasileiro é confiável, né? Tanto que acontece muito pouco, né? Assim, é um episódio aqui, aí daqui a 2, 3 anos você vai ver outro episódio, sabe? Ou seja, né? Os caras maquinando ali fraudes novas, eles levam 2, 3 anos ali num esforço para conseguir, sabe, achar uma outra brechinha. E ok, né? Assim, fecha a porta, abre a janela, fecha a janela, abre uma claraboia, fecha a claraboia, abre um É. sótão. Sempre vai acontecer esse exercício um pouco de gato e rato, né? Aí cabe, obviamente, CVM, Banco Central, reguladores de uma forma geral, né? Vivi muito esse mundo, né? Correr atrás, punir, né? E aí, muito cuidado com esse senso de justiceiro, né? Não é punir de forma atabalhoada, né? Nem apressada, né? No seu tempo, né? Às vezes fala, poxa, porque o processo demorou 2, 3 anos. Normal, acho que assim, contraditório, ampla defesa, o cara vai ter chance de se manifestar, tem que levar algum tempo mesmo, deixar passar aquele calor do momento, né?
Mas tempo útil, ir lá e pum, né? Dar uma mensagem clara de, ó, tá errado, Isso é punir o importante. participante, né? E falar, ó, isso aqui é um caminho ilícito que ninguém mais repita, né? E ninguém mais vai repetir, né? Na verdade, vai criar um novo, né? Infelizmente, É verdade. é isso. Ou voltamos né, ao mesmo ponto, né? Mas é muito importante, Hudson, a gente ter essa perspectiva realista, né, das coisas, assim. Nem necessariamente pessimista, nem necessariamente excessivamente otimista, né? Realista, né? Mas aí tem um ponto que eu queria só, porque vai nesse ponto. O mercado de capitais cresceu muito na última década. É verdade, é E verdade. teria crescido se não tivesse diligência dos reguladores, se não tivesse. Com Esse ponto, certeza, com né? certeza. Hoje o mercado de capitais também pode dizer que não tem IPO, tem a ver com o mercado de capitais, tem a ver com as questões que você fala. Mas olha, por exemplo, por um lado, lá de dívida. Está bombando. Toda É, semana sai um relatório falando recorde de emissão de debênture. é Isso é um verdade. sinal de que há confiança. Não, é fato, esse teu ponto é ótimo, Hudson. Assim, se e esse escândalo mesmo, né, que você acabou de mencionar, né, ele girou muito em torno do mercado de dívida, você lembra, né? Emissões, né, bancárias daquele banco e tudo mais, né? E nem por isso o mercado de dívida esmoreceu, né, ou encolheu, retraiu, nada disso, né? Então percebe de novo, né, assim, não é nada que realmente chegue perto, né, de afetar a credibilidade do sistema, né? São situações muito excepcionais. E, e, e você citou bem assim, né, o mercado de crédito, acho que é um excelente exemplo, né? Acho que tem alguns vetores de crescimento bastante Então típicos fala um aqui no pouquinho Brasil, sobre né? isso. O mercado de crédito é um, né? Assim, renda fixa, ok, né? O Brasil é o paraíso da renda fixa, como as pessoas Caramba, brincam, né? assim, A Selic, 8% de juros real, 10% de vez em quando. exato, né? Tá essa eterna briga ali, né? Que é um pouco como as pessoas comentam, né? Dessas duas facetas do governo, né? Um lado de governo que gasta muito, né? Com o outro lado de governo que tem que controlar a inflação, né? Isso acaba redundando nessa Selic gigante que a gente tem estruturalmente, né? No Brasil, né? E acaba, enfim, né? Impactando aqui o nosso PIB potencial de crescimento e tal, ok. Mas o fato né, tudo tem seu trade-off, né, que essa Selic grande acaba trazendo muita atratividade para o segmento de renda fixa, crédito privado aqui no Brasil, né? Então o segmento tem crescido muito, muito, explodido, né? Enfim, há muito tempo já girando aí na casa de centenas de bilhões, né? E alguns segmentos aí até a gente fala de trilhões, né? E aí, até para explorar isso, né? Quando a gente fala de segmento de renda fixa, crédito privado, né? Todo mundo, mercado de capitais, né? Todo mundo já associa com debêntures, né? Fala assim, É, porque né, o mercado de debêntures, e aí fica falando de debêntures, mas não é só de debêntures que a gente fala, né? A gente tem um ativo novo aí, por exemplo, no mercado, né? Que são as notas comerciais, que é um ativo que deu muito certo, explodiu, né? E cresceu múltiplas vezes de tamanho, né? Desde que nasceu, né? Há poucos anos atrás, né? Que é uma outra frente que já é vinha com força, uma né? debênture mais curta, digamos assim. Exatamente, né? Uma Tá. debênture mais curta, substituindo, de certa forma, as notas promissórias, né? Com uma dinâmica de funcionamento mais moderna, mais simples, né? Super, né? Acolhida pelo mercado de capitais, cresceu muito rápido, né? E alguns segmentos um pouco mais de balcão, vamos chamar assim, né? Que não são tão mercado de capitais, né? Mas que também vem crescendo muito, como, por exemplo, arranjo de pagamento, né? Que é um mercado que já enfrentou, né? Já passou por uma fase de crescimento, agora estabilizou um pouco mais, né? Mas é um mercado trilionário, né? Duplicados escriturais, né? Que É, é um outro segmento que, putz, as estimativas de mercado que é um segmento de 10 trilhões de reais, né? E é um segmento muito grande, né? Econômico, né? Muito grande, e que, assim, era todo conduzido na base do papelzinho, né? Aquelas duplicatazinhas, né? De canhotinhos, não sei o que, carinha assinando, né? E agora a gente partindo para um mundo escritural, né? É um mundo de ativos registrados, depositados, etc. A B3 se envolve muito, tem um projeto prioritário em cima disso, né? Que vai trazer, né, a possibilidade de cessão, negociação, né, desses títulos entre investidores, entre terceiros, né? Completamente tá nova, assim, certo né? falar que a gente está falando de uma seara bem de recebíveis? Exato. Tá certo? Porque é o grande termo do momento, que é de FDIC, tá? Estamos falando de um É grupo de isso. ativos aí que nasce a partir dos recebíveis. É isso. Mais um subtipo de recebível, né? Tá. E também de curto prazo, né, e tal, mas assim, um volume gigantesco, né? E
E aí as pessoas podem até me perguntar, pô, Maíra, mas assim, isso você está falando, por exemplo, duplicatas, né? O que que isso tem a ver com o que você colocou lá no começo, né? Assim, de, poxa, no que esse mercado financia desenvolvimento do país, né? Ok, entendi, né? O dono de uma padaria, né? Vai lá e, enfim, né? Emite uma duplicata e e agora essa duplicata pode ser negociada com facilidade, com segurança, né? Registrada no ambiente centralizado, etc., né? Mas o que isso ajuda o país, né? Ajuda muito. Porque se esse cara da padaria passa a ter um crédito em função, né, ou alguém contra ele, né, em função de uma duplicata emitida, né, e ele pode negociar isso com uma taxa de desconto, percebe que ele pode começar a alavancar as operações dele em cima Sim. disso, né? E aí, ó, antecipa, né? Enfim, já tem um fluxo de caixa para pagar um empregado, resolve um problema, né, de caixa de repente daquele mês ali, né, com uma antecipação de recebível, né, de uma duplicada. Então, assim, de novo, desenvolvimento econômico, né? A gente está falando de empresas, e no mundo das duplicatas, melhor ainda, empresas por premissa muito pequenininhas, né? Muito espalhadas no Brasil inteiro, né? Estou falando de uma padaria lá em Crato, no Ceará, sabe, que pode, pá, né, agora antecipar, negociar uma duplicata, etc. Então, assim, é um mecanismo que tende a trazer muita irrigação de capital para muitas empresas muito pequenas, né? E aí tem um ponto que você está colocando, que eu já fiz alguns episódios aqui sobre tokenização e tal, né? E uma das coisas que todo mundo fala, e eu acho que faz todo sentido, que com a tecnologia, os custos tendem a cair muito. Então, de repente, em algum momento, vai ter alguma plataforma que vai ajudar os seus Josés das várias padarias nos vários cratos do país a vender seus recebíveis, que rapidamente vão poder ser tokenizados a um custo menor, que vão poder ser vendidos. E aí, provavelmente, a regulação vai ter que atuar para aonde que isso pode ser vendido, como é que isso vai chegar no investidor. Acho que tem um mundo aí pela frente, né? Mas faz sentido, né? Não, total, é isso, né? No fundo, eu achei essa sacada do Banco Central, que não é só com duplicatas, né? Eles têm feito isso com títulos de crédito de uma forma geral, de maneira gradual, né? Mas agora é o momento, é a onda das duplicatas, como foi a dos arranjos há 5 anos atrás, né, de pagamentos. Arranjo de pagamento, só para quem não sabe, são aqueles recebíveis associados a operações de cartões de crédito, Tá né? bom. E aí, enfim, né, o lojista, né, que tem lá uma maquininha, né, de uma credenciadora, né, e está passando lá as compras dos clientes, né, ele pode antecipar também porque aquele crédito só vai cair na conta do lojista daqui a 30, 40 dias, né? Se ele quiser que caia hoje, amanhã, ele consegue, antecipando esse recebível também, né? Mas, enfim, fechando esse parênteses aqui dos arranjos de pagamento, já teve o seu ciclo, né, de crescimento, agora é a vez das duplicatas, né? E, de fato, a sacada do Banco Central foi justamente essa: olha, se eu trouxer para o ambiente tecnológico, centralizado, de escrituração, registro, e é onde entra a B3, prestando esse serviço, né? B3 e seus concorrentes, né? É, se a gente entra nesse mundo, Banco Central ali na perspectiva deles, né? Eletrônico, né? Olha só a escala, né, que a gente pode trazer para isso, né? Poxa, você ficar negociando uma filipetazinha, enfim, um canhotinho, vai rolar, né? Mas assim, é um negócio, inclusive chance de falsificação, né, de duplicata fria, ou duplicata em cima de nota fria, enfim, né? É um mundo, né, de malfeitos assim que você não consegue nem imaginar, né? E, e nesse mundo, né, centralizado, controlado, eletrônico, com verificações que só a tecnologia pode trazer, né, de autenticidade, de origem, né, de unicidade, né? É um novo mundo absolutamente diferente, né? E muita gente, eu estou falando de realmente, assim, centenas de milhares, milhões de empresas, né? Que não tinha acesso a esse tipo de financiamento vai poder passar a ter. É, o investidor lá na outra ponta, né? Quando você fala de arranjo, de duplicata, etc., né? Fatalmente, assim, acho que seja um institucional, né? E você até, né? Mas assim, um investidor mais varejo, eu, você, né? Enfim, um cara médio, né? É claro que ele não vai ficar comprando seus duplicatas, né? Assim, enfim, vai lá na B3 e fala, pô, me dá aí uma dessas duplicatas. Não é assim que funciona, né? Mas ele vai ter sim acesso, de novo, mercado de capitais aí sim, né? Na veia, né? Entrando em produtos que vão empacotar essas duplicatas, esses recebíveis, né? Como FDIC, né? Como certificado de recebível, né? É isso, de novo, a magia do mercado de capitais, né? Permitindo que esse ganho, né, de quem está emprestando dinheiro para esses lojistas, para esses empresários, microempresários, etc., né? Permitindo que esse investidor, né, usufrua desse benefício, desse retorno,
né, por estarem emprestando esse dinheiro, né? Aí entra como cotista de um FDIC, como CRzista, né, um certificado de recebíveis, né, etc, etc, né? Então, de novo, olha aí, né, o potencial democratizador do mercado de capitais, né? Algo que é super sofisticado, né, que é super tecnológico, que é super ali voltado para relações entre empresas ou de empresas com bancos, né, que a gente chama de agentes financiadores, né, aqui no caso das duplicatas, né, mas esse investidor ali varejão, né, que está fora desse ecossistema todo, ele consegue entrar, Sim, né, investindo sim. num produto criado por ele, né, que dá acesso a esse tipo de mecânica, né? Então é muito sobre isso, o mercado de capitais de fato, né? Daniel, infelizmente ele está chegando no final, Opa! então a gente vai só para finalizar. Eu queria que você falasse assim, o que que você acha de tendências para os próximos anos agora para mercado de capitais e regulação, dado que a gente está falando de tecnologia, está falando agora vamos falar de duplicata, você falou do CR, e o que que você vê mais ou menos nos próximos anos aí? Não, Até legal. onde a gente consegue alcançar, que não é muito longe, né? Que está dando tudo tão rápido, né? Exatamente, né? É verdade, né? Às vezes a gente faz previsões para daqui a 5 anos e no ano que vem as coisas já Já acontecem, né? mudou tudo. Tá, é impressionante. Mas assim, nesse mundo de renda fixa, por exemplo, eu vejo uma continuidade nesse processo de amplificação das opções, né? E, enfim, né, as duplicadas escriturais, que, por exemplo, né, nem existiam, né, até alguns anos atrás, né, só as mercantis, né, em papel e tal, agora estão na prateleira, né? Os arranjos de pagamento, de novo, mesma coisa, né? Era um ecossistema ali só entre credenciadoras, bancos emissores, as bandeiras, agora está acessível para o investidor também. Isso tende a se alastrar, né, a aumentar, né, inclusive com a continuidade desse processo gradual do Bacen de exigir, né, que os títulos de crédito sejam cada vez mais escriturais, registrados em ambientes centralizados, etc., né? Acho que isso, inclusive, fomenta uma outra linha de crescimento que eu acho muito clara aqui no Brasil, né? E também não é só no Brasil, no mundo tem sido assim, que é esse crescimento dos produtos estruturados, né? Os produtos estruturados em mercado de capitais, eles já têm crescido muito a taxas chinesas, né? Bem maiores do que a dos fundos líquidos, por exemplo, né? Para ficar aqui num paralelo, né? Isso tende a continuar acontecendo na minha visão. Então, quando você fala de FDICs, de fundos imobiliários, de fundos de participações, de ETFs, que não vou dizer que seja um produto estruturado, mas é um produto, né, com uma estruturazinha também bem peculiar, né, são produtos que tendem a crescer mais, né, do que a média nos próximos anos, me parece. Isso já tem acontecido e eu acho que tende ainda a continuar acontecendo, tá? Acho que é uma outra tendência também. Uma outra tendência que eu vejo aqui, e em todas elas a B3 se posiciona, tá, Hudson? Só para você saber, assim, porque Imagino, justamente, né? se é a nossa crença, né, é claro que a gente vai investir nisso, né? Uma outra tendência que eu acho de crescimento assim, bastante forte é justamente desse mundo de tokenização. Você falou bem aqui, né? A tokenização ela tem servido realmente como uma válvula desburocratizante, vamos dizer assim, né, de muita coisa, né? E às vezes você viabilizando emissões via tokens que você não conseguia antes, né? Citar o exemplo de novo de crédito privado, né? Você tinha um mundo de emissões de crédito privado que era restrito a empresas médias grandes, né? Assim, no mercado de capitais, né? Eu estou falando mais especificamente mesmo de debêntures e tal, obviamente, não estou aqui incluindo nessa discussão as duplicatas, aí é outra coisa, mas quando você vai para debêntures mesmo, né, ou mesmo notas comerciais, eram emissões assim de empresas que faturavam pelo menos, né, algumas dezenas de milhões por ano ali, né? Não dava, né? Eu até ouvia umas conversas assim de bancos falando, não, estruturação de uma emissão dessa eu cobro no mínimo 5 milhões. Você fala, pô, assim, se o cara cobra isso de comissão para ele, você imagina o tamanho que a operação tem que ter, É. né, no mínimo, né? Então, assim, difícil, né? Puxado, né? E a tokenização, por exemplo, né, neste mundo, né, de emissões de renda fixa por empresas, né, ele já foi uma revolução. Assim, com os ofícios circulares, até inclusive do Bruno, lá em 2023, não sei se você lembra lá, né, o 4 e o 6, né? Isso deu uma virada de chave nesse segmento, né? E muitas plataformas de crowdfunding, securitizadoras, etc., começaram a fazer emissões de 10 milhões de reais, 5, 10, 15, 20 Seria milhões de reais. metade do que o cara cobraria acima Exatamente. de 10. Sim, imagina, um cara querendo emitir 10 milhões de reais, se o banco chega para ele e fala, não, 5 milhões é meu de comissão. Fala, pô, então
Né, Não dá? agora dá para fazer, né? Com esse formato tokenizado, que é um formato mais barato, mais ágil, etc., né? Essas emissões começaram a acontecer e elas já estão na casa de bilhões. Você vê que coisa, né? Cresceu muito rápido, os ofícios circulares do Bruno são de 2023, né? Então a gente está falando de 2 anos e meio, né? Que esses ofícios saíram e essas emissões já estão girando na casa de bilhões, né? Que, né, comparado com o mercado Sim. convencional, ainda é muito pequenininho. Mas, assim, se você parar, olhar em perspectiva, que a gente está falando de um ticket de emissão 10 vezes, 30 vezes menor, né? Um mercado bilionário é muito representativo, né? Você fala, poxa, legal. E, de novo, assim, a seguir essa taxa de crescimento, né? é, vai levar 3, 4 anos para ultrapassar a barreira de 10 bilhões e depois, enfim, né? É um segmento assim muito pujante, crescente também. Já um primeiro grande case de uso, né? Que é a tokenização, onde a tokenização já mostrou seu valor. Então, assim, acho que veio para ficar, né? A tokenização ela vai continuar acontecendo. Tem toda uma fração de investidores, né, mais da geração Z, né, que se interessam muito por produtos emitidos, né, no ambiente cripto 3.0, Web 3.0, né? Então, assim, acho que é uma tendência inevitável também, né? E já tem acontecido, já tem se materializado, né? Começou a se materializar, ainda que eu esteja falando de números pequenos, né? Mas a tendência é muito boa, né? Então, acho que são grandes, sabe, assim, macro tendências, né, que eu vejo para futuro e, obviamente, a B3 vem tentando explorar e surfar, né, nessas tendências que ela acredita, né, que a gente vem enfrentando, né. Nesse aspecto de produtos novos, né, ampliação da carteira de investidores, né, para investidores, das opções para investidores, né? Tem um projeto muito interessante em que a B3 vem se envolvendo, né? Que eu gostaria de citar assim como mais uma evidência, né, de como esse leque, né, vem crescendo muito rápido, né? Que não sei se você já ouviu falar, né, Hudson, Qual? essa experiência internacional que a gente vem vendo agora com o Prediction Markets, né? Ah, tá. É um tema que está bastante quente, né? Que as pessoas vêm discutindo muito. Isso eu quero estudar um pouquinho mais, porque está tendo muita coisa saindo sobre, comparando a assertividade dessas casas, né, de prediction market contra os especialistas, né? Eu Exato, exato. estou curioso para estudar um pouco mais desse assunto. Não, exato. E até tem essa tese filosófica mesmo em voga assim agora, né? Fala, poxa, o que que é mais assertivo, né? Uma ultra opinião extremamente embasada de um mega especialista ou uma opinião que você consiga fazer representar em números de uma massa gigantesca, né, de pessoas, né? Que é basicamente o que o Prediction Markets oferece, né? Tem um pouco dessa discussão filosófica mesmo, né? Porque um briga com o outro ali às vezes, né? E o fato, enfim, discussões filosóficas à parte, né? O fato é que esse segmento, e aí só de novo para equalizar aqui, né? Prediction markets são os mercados de predições, né? O preditivos, né? O mais É, famoso agora estão falando é o Caucho, né? Porque tem uma exatamente. brasileira também envolvida. Exato. Tem a Luana lá, que é dona do negócio também, né? E é isso, né? São plataformas, no caso da Caixa, até reguladas, né? Nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, exatamente, né? Uma plataforma regulada lá nos Estados Unidos pela CFTC. São derivativos, né? Os produtos são considerados como derivativos, né? E você estipula um evento, né? E você pode entrar aplicando naquele evento, acreditando no sim ou não, né? Se aquele evento vai acontecer ou não, né? Ele tem essa natureza binária, né? E é algo que a gente vem evoluindo. A gente já tem alguns produtos um pouco com essa cara, né? Já negociados lá na B3, né? Opções, contratos de evento, né? De opções de cupom, né? Por exemplo, né? Se cupom vai permanecer, né, em 14,5 ou vai subir para cima disso, né? E aí você vai lá e dá né, a sua indicação, né? E obviamente, com o payoff disso né, você ganha o valor cheio do contrato se o evento aconteceu conforme você previa, né? Se o evento se comportou da forma oposta, né, você perde aquilo que colocou, né? Então, essa é um pouco a pegada, né? E tem muito essa discussão, né, Hudson, assim, de, poxa, porque às vezes vem um pouco dessa colocação até meio preconceituosa, assim, né, de, mas
qual o valor que isso tem, né, para a economia como um todo, né? Voltando de novo para aquelas considerações iniciais, né? Eu acho que tem uma questão assim que a gente tem que refletir com bastante calma. Acho que os mercados preditivos eles têm essa capacidade, como poucas coisas teriam, né, de realmente precificar uma expectativa em relação a um evento, né? Enfim, né? Obviamente, dependendo ali da percepção média, né, se aquele evento vai acontecer, né, o preço desse contrato vai alterando, né? Então, o preço do sim, o preço do não, ele vai oscilando ali, né? Poxa, se o evento é muito provável de acontecer, você vai ter ali 80%, né, investindo no sim, 20% investindo no não, né? Lembra nos Estados Unidos é mais comum, aquelas bolsas de aposta em dia de luta de boxe, né? Aqueles Exato. negócios, previsão, né? Os caras fazem aposta para o presidente da República, quem vai ganhar, a casa de aposta, não sei o quê e tal. 10 para Exatamente. 1, 5 para 1, sei lá. E é verdade, assim, você tem um ponto, né? Realmente você pode ir para assim para predições tão, né? Não tem limite, né? Na verdade, qual é né, o tipo de evento que você consegue imaginar? Então, não vai ter limite. Mas, com certeza, assim, para uma grande gama, né, de eventos, né, você consegue enxergar um benefício econômico, né, de dar uma expectativa muito confiável, né, da probabilidade de ocorrência de um evento. Gente, assim, muitos eventos, muitos mais até do que a gente imagina, eles têm impactos concretos sobre carteiras, né, de investimentos, né? Então, por exemplo, citei aqui o exemplo do Copom, né? Você tem lá um contrato de evento, né, e as apostas ali girando, né, em torno da manutenção da Selic no patamar que está, ou da redução em meio ponto, na próxima reunião do Copom, né? Dependendo do que o valor daquele contrato te diz, né, você pode olhar, poxa, 95% das pessoas estão dizendo que o Copom vai se manter, e 5%, né, que ele vai cair. Poxa, o mercado inteiro está apostando na manutenção do Copom, né? Da Selic, né? No Copom, no patamar que está. Você pode pegar aquela informação, olhar para a sua carteira e falar, pô, como é que a carteira vai se comportar em relação a isso? Será que merece um hedge? Será que eu sou um cara que, né, penso mais arriscado, posso alavancar uma operação, né, com base nessa perspectiva? Percebe? É uma informação de utilidade econômica indiscutível, né? Então, assim, às vezes as pessoas trazem contrapontos, né? Às vezes, até justamente eu não cobrando muito. Mas você pode pensar no contrato de evento sobre se o Vini Júnior e a Virgínia vão terminar em 2000. Não, tá falando disso que eu tô falando, entendeu? Assim, pô, realmente, assim, não tem limite isso, mas assim, existe uma gama muito extensa, né? E maior até eleitoral. Se você parar para pensar, assim, poxa, um resultado eleitoral, né? Ele tem repercussão econômica, mas é óbvio que tem. Assim, e é interessante para um agente econômico, né, um tomador de decisões de investimento, né, saber, né, qual é a percepção média, né, das pessoas em relação àquele resultado. Tanto que eles só fazem, né, essas previsões, né? Se você olhar né, as áreas, né, econômicas, né, de grandes bancos, corretoras, todos eles têm lá, né, olha, né, minha previsão de PIB, de inflação, de dólar, de bolsa. Exato, e de eleições também, né? Assim, eu acho que, olha, o cenário eleitoral é assim, assado, etc. Inclusive chamam, né, esses especialistas em eleições, políticos e tal, para dar opiniões para eles se, né, embasarem suas decisões em cima daquilo. Então, assim, gente, interessa, né, para os agentes econômicos, né, e traz valor, né, para as decisões que eles tomam, né? É um pouco do que eu defendo, tá? Mas, enfim, essa é uma bela discussão. Tá certo, tá certo, tá certo. Gente, estamos acabando aqui, até porque o Daniel é muito generoso. Ele tem uma reunião daqui a pouco, ele já estou explorando demais ele aqui. Eu me empolgo, né? Daniel, foi um prazer, meu Prazer foi meu, Hudson. Você virá outras vezes aqui, hein? Opa, valeu, obrigado. Agradeço o convite e estou à disposição. A gente volta a se falar, com certeza. Com certeza. Gente, primeiro episódio, se eu não me engano, da 11ª temporada do Investimento Aberto. Estamos acabando agora. Abraço para todos. Tchau.